Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa As Profecias de Daniel. Nos episódios passados, nós falamos dos antecedentes e, especialmente nos mais próximos, nós falamos abundantemente das ocorrências no capítulo 1, quando os jovens foram apresentados ao rei. Neste episódio, nós vamos abordar a parte profética em relação a quais são as instruções, os ensinos para os nossos dias e o que nós podemos tirar de proveito para a nossa vida daquilo que aconteceu com Daniel e seus companheiros. Presente conosco aqui, o pastor Fábio Lúcio, de Brasília. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, Antônio Carlos, e os nossos ouvintes, aqueles que estão participando conosco. Lembrando que o pastor Fábio, ele tem uma supervisão no trabalho das crianças intermediárias e adolescentes que pega também um pouco dos jovens. Então, a presença dele é muito oportuna neste programa, porque ele, por certo, vai abordar alguns temas importantes para a vida dos jovens. Mas nós queríamos iniciar falando o seguinte: nos nossos dias, nós estamos caminhando para o fim dos tempos, onde haverá um governo mundial. E há sempre preocupações. Como que nós vamos sobreviver numa situação dessa, que a cada dia as provas aumentam muito? Mas vamos lembrar que Daniel e seus companheiros, de forma profética, naquela época, eles estavam num governo único. Comparativamente, é como se estivessem vivendo já o governo mundial e souberam lidar muito bem como servos de Deus. Então é nesse aspecto que nós vamos fazer os nossos comentários. Lembrando aqui, pastor Fábio, que Daniel e seus companheiros chegaram lá com 16 anos, aproximadamente, são números aproximados. Depois dos 3 anos de preparo, devia estar com 19, não sei se passou mais alguma coisa, pelo menos com uns 20 anos. E souberam lidar muito bem com a situação idólatra, com o sistema, com as tentativas de mudança de identidade. Não é isso? Portanto, pastor Fábio, passo a palavra para os seus comentários e nós vamos aqui trocando as informações. É importante, talvez aqui, pastor Antônio Carlos, fazer uma pergunta que ela é uma pergunta profética, né? Sim. A questão que Daniel e seus amigos estavam vivendo era uma situação praticamente correlata aos dias de hoje. E a pergunta que se faz, e essa pergunta foi respondida por Daniel, no sentido da sua vida, do seu testemunho e do seu compromisso, é a seguinte, né? É possível viver na Babilônia? Era uma pergunta para quem era judeu, para quem tinha um ensino todo de Deus, para quem observava os mandamentos, as orientações, vivia uma vida de comunhão. Aí, ser levado para um cativeiro onde eles não teriam direito nem àquilo que, na verdade, eles poderiam viver fora daquele local, seria muito difícil. Podemos dizer que seria impossível, né? Mas aquilo que é impossível aos homens, né? O próprio Senhor Jesus falou, é possível a Deus. Então, na Babilônia, se nós fizermos uma comparação em relação aos dias de hoje, ao mundo, nós vemos, primeiro, ela era evoluída para todos os padrões da época. Ou seja, na Babilônia tinha tudo. Havia a riqueza, havia a opulência, havia também todo tipo de costume mundano, porque absorvia tudo, desde que fosse dentro daquilo que era o interesse do rei. Havia liberdade para adorar os deuses do rei, né? Essa liberdade era restrita, né? E também ela tinha todos os recursos para você e qualquer pessoa que estivesse aliada a esse poder, ou seja, sujeita a esse poder, também viver.
E foi nesse momento, então, que Daniel vem para esse reino, né? Um reino onde ele precisaria se adequar para poder viver. Tanto que o rei, né, ele manda selecionar, que era natural isso nas civilizações, né? Ele escolhia aquelas pessoas, aqueles jovens, aquelas pessoas que tinham uma influência na sociedade anterior para influenciar os demais. Mas para isso era necessário uma mudança cultural. E era exatamente isso que o rei intentava, que é um paralelo daquilo que o adversário das nossas vidas intenta, né? Ele quer fazer uma mudança cultural para que o jovem, o homem, perca toda a sua ligação com aquilo que Deus já operou e já concedeu na sua vida. Eu gostaria de fazer apenas essa introdução Sim. no sentido da, digamos, da escolha do objetivo, para nós darmos sequência aí a, essa, a esse episódio, né? Aquilo que a gente vai discorrer ainda. Perfeitamente. Portanto, pastor Fábio, nós vemos aqui que o rei Nabucodonosor, ele era rei de reis e a Babilônia era o centro de tudo. Era o centro da cultura, do conhecimento, o centro político, o centro do poder. Então, no entender de Nabucodonosor, todas as outras nações deveriam se adaptar aos costumes babilônicos. Foi feita essa tentativa com os servos de Deus que estavam lá, os jovens que estavam lá. Observa-se que a vontade de Nabucodonosor é que eles se transformassem em homens babilônicos. Claro que nós estamos fazendo comentários proféticos para o dia de hoje, a Babilônia corresponde ao mundo de hoje. O mundo também vai fazer todas as tentativas, até no sentido do próprio curso do mundo, não é? Quando você não segue as normas mundanas, você fica um pouco alijado. As pessoas tentam se adaptar para até em termos de competitividade, até em termos de crescimento. Mas nós observamos que os jovens foram fiéis e Deus honrou a sua postura. Então a tentativa do rei era que eles adquirissem a cultura babilônica, os ensinamentos babilônicos, a forma de vida babilônica e, na verdade, correspondia a uma mudança de identidade. O mundo quer fazer isso. Na verdade, se a gente fizer um paralelo profético, é exatamente hoje, de uma forma assim, mais assintosa daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo gradativamente, talvez de uma forma mais exponencial, né, mais rápida, uma mudança de sociedade. A criação de uma nova sociedade, essa sociedade é que vai receber o anticristo. É aquele que vai estabelecer o reino que é dele durante um determinado tempo. A igreja não vai, a igreja fiel não vai participar disso, ela vai subir para a eternidade. Então, é preciso ter um compromisso com o legado que Deus operou na vida de cada um de nós. Se nós observarmos ali Nabucodonosor, quando ele chama os jovens, o que ele queria fazer? Ele queria estabelecer um padrão sociopolítico, porque era o reino, um padrão comportamental, porque eles precisariam viver, aprender a viver o reino, um padrão religioso, que era o padrão da adoração de vários deuses, um padrão moral e um padrão cultural. Então, tudo isso estava dentro de uma nova sociedade que seria estabelecida para aqueles jovens. Aquela sociedade já estava estabelecida ali em Babilônia, mas aqueles jovens precisariam entrar nessa nova sociedade. E para entrar, eles teriam que, na verdade, abdicar de vários valores que eles haviam aprendido durante a sua vida. E aí entra um aspecto muito importante, que é o ensino, né? Ou seja, como que esses jovens puderam se portar, vencer, todos eles foram vencedores, diante de um reino onde era impossível que alguém pudesse estabelecer o seu próprio padrão
moral, cultural e religioso, no sentido espiritual, para viver naquela sociedade. Então, um milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque eles foram firmes. Eles tinham um ensino. E, desde criança, eles, com certeza, né, tiveram esse ensino dos seus pais, dos seus mestres. E é essa colocação que é importante para os nossos dias, porque os nossos jovens estão saindo das classes, né? As nossas classes aqui na igreja, né? É a classe de 0 a 3 anos, eles começam a aprender, a classe de 3 a 7, de 7 a 11, de 11 a 15. Então, a partir dos 15 anos, eles já vão enfrentar toda essa nova sociedade, que é uma nova sociedade com padrões completamente corrompidos. Quando nós abrimos a palavra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ver o padrão do homem dessa sociedade, o caráter de corrupção, são soberbos, desobedientes a pais, né? Amantes de si mesmo. Então, todas aquelas características são 18, né, que Paulo coloca para Timóteo, que são os padrões dessa nova sociedade, que envolvem tudo. Envolvem todo o comportamento, toda a moral, toda a parte político-religiosa. Então, eles iriam entrar nessa sociedade, mas eles entraram recebendo uma bênção da parte de Deus, porque foram fiéis e puderam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam lá em Jerusalém, mesmo estando em Babilônia. E é esse ponto que é um ponto importante, que Deus honrou a firmeza de cada um deles, porque eles não se dobraram. E o Senhor deu sabedoria e conhecimento, a palavra do Senhor fala, porque é necessário sabedoria e conhecimento para manter um comportamento, uma posição diante de uma sociedade completamente corrupta. Amém. Se observa que essa tentativa de mudança de identidade entrou até na troca dos nomes, né? Mudaram os nomes deles, porque na sociedade babilônica, se você tivesse um nome relacionado com seus deuses, você seria uma pessoa importante no reino. Mas isso não influenciou a vida deles. Diga-se de passagem, né, pastor Fábio, que estavam lá sem pai, sem mãe, sem pastor, sem diácono, sem ninguém para fiscalizar e tiveram uma postura exemplar. Uma postura de servo de Deus, que eles tinham uma estrutura sólida da obra de Deus, que é isso que nós desejamos para as nossas vidas, para a vida dos nossos jovens, para a vida dos nossos filhos. Aí cabe a pergunta, o que nós precisamos fazer para que os nossos filhos adquiram uma estrutura de obra? Nós verificamos aqui, já adiantando, que tudo proveio de uma base, que foi a palavra de Deus. A base de tudo foi o ensino na obra de Deus, na palavra de Deus. Então, eles tiveram mestres invejáveis. Os mestres ensinaram muito bem, né, pastor Fábio? Os mestres tiveram um ensino maravilhoso a ponto de que os jovens aprenderam muito bem e se comportaram muito bem com experiências com Deus. Aí nós fazemos a pergunta aqui, pastor Fábio, vou te passar a palavra logo em seguida, o que nós podemos fazer para que os nossos jovens tenham um comportamento tão bom, tão dentro da obra de Deus, tão servos de Deus, tão firmes como aqueles jovens que entraram ali na cultura babilônica? Bom, a própria palavra, ela orienta, né, Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos, e explica, né? Lá em Provérbios 22, a palavra diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a primeira responsabilidade, e, na verdade, essa primeira responsabilidade, ela não cessa, ela continua, são dos pais. Então, essa orientação que o Senhor dá para a instrução da criança, ela se refere aos pais, porque os pais é que vão dar o exemplo, os pais é que vão prover o ensino. Então, para que o ensino na vida da criança possa surtir efeito, é preciso que o lar esteja dentro de um padrão orientado pelo Espírito Santo. Um lar que nós temos comunhão, um lar que nós alcançamos
a cada dia uma experiência nova na presença do Senhor, um lar que nós possamos ter um ensino a cada dia renovado pelo Espírito Santo. E esse verso é interessante porque ali nós vemos a trindade, né? Instrui o menino, né? A instrução é o pai, é a presença do pai. No caminho é o filho, né? E até quando envelhecer, fala da ação do Espírito Santo na vida dele, porque aquilo que foi semeado vai brotar, vai gerar fruto para a glória do nome do Senhor. E a posição dos pais precisa ser exatamente essa. Agora, é fundamental a ação da igreja, né? Porque é no corpo que nós alcançamos a consistência da nossa fé. É no corpo que nós alcançamos as experiências. É no corpo que nós entendemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, o corpo é tudo. Por isso as escolas bíblicas dominical, por isso a instrução, né? As crianças, o cuidado, né, do Espírito Santo em prover todos esses detalhes. Ou seja, para que os nossos filhos eles possam ter um ensino perfeito, puro, com exemplo, e viver isso na vida da igreja e saber se defender diante de uma sociedade, muitas vezes, difícil, né, de se conviver. Amém. Agora, outro ponto importante, pastor Fábio, para o ensino dos nossos filhos, a exemplo do comportamento desses jovens, se observa no capítulo 1, verso 4, diz assim: mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei. Então, primeira coisa, o que norteou tudo foi a palavra de Deus. Primeira coisa. Fundamental. A palavra de Deus é o fundamento de tudo para a condução da nossa vida. A outra coisa é o seguinte: eles tinham conhecimentos gerais. Eles tinham conhecimento profundo da ciência. E eles tinham conhecimento dos costumes dos povos. O que nós queremos dizer com isso, pastor Fábio? Que ao entrar ali em Babilônia, diante de toda a idolatria, eles não foram pegos de surpresa. Os mestres já tinham ensinado idolatria a eles. Os mestres já tinham ensinado os costumes dos povos. Quando eles entraram lá, eles já tinham conhecimento, porque o grande perigo para nós... Aí, pastor Fábio, entramos na questão do ensino, entendemos que os professores, os mestres, precisam ensinar a palavra, mas os nossos filhos precisam ter conhecimentos gerais, porque eles vão entrar em certos ambientes onde vão receber a tentativa da mudança de identidade. E se aprenderem alguma coisa na ótica mundana, essa ótica mundana vai contrapor a obra de Deus. Eu vou dar até um exemplo aqui de um assunto mais delicado, mas acho importante. A questão da sexualidade. Se nós não ensinarmos na ótica da palavra, a criança, o adolescente, ele vai aprender na ótica mundana que vai fazer oposição depois à obra de Deus. Então, esses jovens, observa-se com clareza, com aproximadamente 16 anos, eles eram instruídos em tudo. Eles conheciam tudo. O mundo não tinha nada para ensinar a eles, que eles já tinham aprendido tudo com seus mestres. Assim também as nossas crianças e jovens precisam receber um ensino completo para não receber uma palavra na ótica mundana que vai causar um problema na vida dele. Pode até desviá-lo da igreja, porque o mundo está todo preparado para a identidade mundana, para fazer essa transformação de identidade. Mas os nossos mestres, a igreja, os pais, precisam também estar preparados para ensinar muito bem os seus filhos. Algum comentário? Não, sem dúvida, é fundamental isso, né? Ou seja, é o conhecimento da palavra, porque a palavra nos ensina tudo, né? Ensina o nosso procedimento,
é um código moral, um código ético, ou seja, tudo isso nós encontramos na palavra como a base, Sim. além daquilo que é fundamental, que é a operação do Espírito Santo, né? Que nos leva ao entendimento de uma redenção, de uma vida de santificação, de uma salvação eterna. Agora, é muito interessante, pastor Antônio Carlos, que até mesmo a gente, fazendo uma avaliação dos mestres, né, no sentido do ensino, até mesmo o ensino no aspecto do conhecimento dos povos, no conhecimento geográfico, o conhecimento até de posicionamento cultural de cada povo, nós vemos tudo isso pela palavra, porque a palavra nos dá os exemplos daqueles que andaram na presença do Senhor e os exemplos daqueles que não andaram na presença do Senhor e os motivos pelos quais andaram, pelo que eles andaram, ou seja, o que eles fizeram fora da presença do Senhor. Aqueles que atenderam àquilo que o Senhor disse, nós vemos na vida deles a grande bênção. Aqueles que não atenderam, nós vemos a situação, a forma que eles caminharam, a jornada deles e o fim terrível que eles tiveram, seja a solidão, seja até mesmo a morte, seja uma situação difícil na família, em qualquer outra situação. E isso nos dá a condição, pela própria palavra, de entender aquilo que é o mundo, né? As crianças, nas próprias aulas, né, da escola bíblica dominical, a gente observa isso, é contada uma história, né? Porque criança gosta de história. E na história existe uma aplicação profética daquilo que o mundo oferece e daquilo que Deus está oferecendo. O resultado daquilo que é o caminho no sentido das orientações do mundo e as orientações do Senhor. Então, a bênção é que o jovem, quando ele chega a esse momento, nessa hora, ele já tem um conhecimento e uma consciência profética. E é fácil ele entender, mesmo que ele não seja, digamos, um conhecedor de geografia, de geopolítica, mas ele sabe perfeitamente, por uma notícia que chega, por aquilo que ele escuta, por um conselho que é dado, a situação dele em relação àquele ponto, porque a palavra já operou no coração dele. Então, a palavra é tudo, como você colocou, pastor Antônio Carlos, ou seja, ela é o fundamento, ela é o esteio, ela é a bênção para a direção nossa, a nossa caminhada. Amém. Nós estamos encerrando este episódio. Gostaríamos somente acrescentar que fica aqui da palavra do capítulo 1 de Daniel um exemplo e modelo até para os nossos mestres, nossos professores de escolas bíblicas, professores dos jovens, de como proceder. No final das contas, o nosso objetivo é a pergunta que fazemos. Quem foram esses mestres desses 4 jovens que ensinaram tão bem, que eles absorveram tão bem e que gerou neles uma estrutura sólida da obra de Deus? Que nós possamos seguir este exemplo, lembrando aqui aos nossos pais, aos nossos irmãos, pais, mães e outros parentes, que não deixem de conduzir seus filhos à escola bíblica, onde tem um ensino baseado na palavra, profundo, maravilhoso, que vai nortear o caminho da criança, intermediária, adolescente e jovem. Encerramos aqui este episódio, onde falamos da parte profética do capítulo 1, agradecendo a presença do pastor Fábio. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de participação, pastor Antônio Carlos e demais ouvintes. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor também aos irmãos, agradecendo também a presença de todos.